Fala rapaziada, como é que vocês estão? Ó, vamos começar agora aqui com mais um vlog. E dessa vez, galera, o vlog vai ser a bordo dela, tá? Eu ia gravar o vlog com o Osmo, galera. Inclusive, se tratando de qualidade, fica melhor, tá? Mas eu vou fazer isso aqui com o iPhone mesmo, por quê? Porque algumas cenas, tipo dirigindo o carro, etc., é bom ter uma visão primeira pessoa. Com o Osmo fica meio difícil de fazer, com o iPhone, como tem a 0.5, fica melhor. Então, vou fazer dessa forma. Mas, galera, hoje é um domingão. Tô com as malas aqui, certo? Então, galera, se tem mala, vocês sabem. Vamos fazer uma pequena viagenzinha para Anápolis. Minha família mora lá em Anápolis, que é uma cidade aqui do lado, a 50 km de distância. E eu vou mostrar para vocês como vai ser esse domingão a bordo dela, tá? A história desse carro, galera, eu não contei para vocês ainda. A 911, quando ela chegou e desembarcou, eu fiz um vídeo desembarcando e depois eu gravei o vídeo da rotina. Esse carro aqui ainda não mostrei, mas eu vou contar a história desse carro. Ela entrou na troca da 911, vou mostrar alguns detalhes e depois vamos viver o dia. Pronto, galera, guardei tudo aqui, então vamos falar um pouquinho dela. Senhores, essa aqui é uma BMW M2 G87. Vou chegar ela um pouco para frente para mostrar ela melhor para vocês. Gravar aqui o Cold Start. Eu gosto muito desse carro, que quando ela inicia, né, você abre a porta e entra, ela mostra essa telinha, tá no nome do antigo dono ainda, vou trocar aqui depois. Ela mostra essa telinha, cara, com o carro da cor que é, né? Então aqui pra vocês verem, ó, no meu BMW, que mostra as informações do carro, ó. Ela mostra o carro na configuração, que é, no caso, é o azul Zandvoort. A válvula tá fechada, vou abrir a válvula do escape. Aí, agora o ronco ficar mais interessante. Chegar um pouquinho perto para vocês ouvirem. Pronto, já deu o cold, já esquentou. Deixa eu dar uma chegadinha aqui para frente. Cara, esse carro, galera, é a segunda M2 de 87 que eu tenho dessa geração, certo? E a história do carro é a seguinte, vou contar para vocês. Vocês viram aí que eu comprei a 911, fiquei um tempo com ela. E como eu já esperava, galera, a 911 não durou, né? Vou até tirar a plaquinha para quem não conhece, ó. A placa dela é de imã, que massa. Você põe o imã, você tira a hora que quer. Então, galera, a 911 não durou, né? Fiquei com a 911 3 semanas. Depois de 3 semanas eu anunciei. E esse carro aqui a gente tinha vendido recentemente lá na loja para um cliente aqui de Goiânia. E ele falou, quando comprou ela, que ia voltar em breve para trocar numa 911. Só que assim, foi muito em breve, porque eu vendi esse carro e depois de 10 dias que ele tava com o carro, ele viu o anúncio da 911, né? Postei só uns stories, nem cheguei a anunciar oficialmente, só apresentei os stories. E ele viu os stories, ficou doido no carro, foi lá, negociamos e a gente trocou, né? Então ele deu a M2 de entrada e eu absorvi a M2, cara. Então, como falei pra vocês, essa aqui é a segunda M2 de 87 que eu tenho. O editor vai deixar aqui a outra era configurada na cor vermelho Toronto, que é um vermelho que puxa para um tom de laranjado no sol. E essa aqui, galera, tá configurada na cor azul Zandvoort. Eu particularmente fico um pouco indeciso em saber qual das duas é mais bonita, apesar de achar que esse azul combina muito com esse carro, né, com a carroceria, com o desenho dela. E, galera, é absurda a configuração. Motor de 6 cilindros, 460 cavalos, é o S58, né? Então, cara, carro absurdamente bem configurado. No encontro que a gente fez, eu vou soltar o vídeo para vocês, a gente caracterizou ela, então ainda está caracterizada. Tá com aerofóliozinho carbono, ó. Tá original, o escape tá original. Eu particularmente acho o ronco desse carro de fábrica meio broxante pelo potencial que tem, mas eu não vou mexer. Até pensei em fazer o mid-pipe, mas essa aqui eu não vou mexer não. A 911 eu matei a lombriga, eu coloquei uma pipe, essa aqui eu não vou modificar não. E galera, vamos lá, vamos embora. Então, ó, pra quem tem receio de ter carro esportivo morando em subsolo, ó, como vocês sabem, eu moro num prédio, no subsolo, a rampa é bem íngreme, mas se você entrar devagarinho de lado, não tem erro, tá? Abrir o portão aqui. Então bora lá, galera, sair aqui. Ó, primeiras impressões do carro, né? O que esse carro aqui tem de tão legal? Por que esse carro aqui tá vendendo tanto? Porque vocês podem reparar, cara, que o volume desses carros nas ruas está aumentando consideravelmente, principalmente quando a gente compara com as gerações anteriores, né? A M2 sempre foi um carro comercial, um carro que vendeu bem.
Mas, cara, a quantidade de G87 é bem superior em relação à quantidade de F87, né? E vou explicar um pouquinho do contexto desse carro para vocês no mercado. Cara, primeiras impressões do carro, tecnologia, né? O carro mudou muito em relação à geração antiga, né? Essas novas gerações, nova plataforma da BMW, realmente mudaram muito no quesito tecnologia e acabamento. Então, vocês podem ver, cara, que é um carro que tem um acabamento bem personalizado, né? Costuras contrastantes. A M2, inclusive, é o único carro que tem esse LED aqui na porta. Como tá sol, não dá pra ver que é um LED, mas é um LED, ó, nas duas portas, com as cores M. Ó, o forro da porta ele é texturizado. É tudo em fibra de carbono real, né? E, como falei, a tecnologia, galera. Então, assim... Ixi, olha o tamanho daquela RAM lá, cara. A tecnologia. Então, cara, o painel, ele é totalmente configurável. A gente tem a opção de vir aqui, ó, configurar o head-up display, que é aquela luzinha ali na frente, tá vendo? Que projeta o velocímetro ali na frente. Ele serve pra quê? Pra quando você estiver dirigindo, você não ter que abaixar a cabeça pra olhar o painel, você olhar direto no vidro, né? E assim, o layout, como eu tava falando, ele é configurável. Então nessa aba de conteúdo, ó, você consegue mudar a visualização, colocar o que você deseja ver. No caso aqui tá os modos de condução, certo? O head-up você também consegue mudar, ó. Consegue colocar velocidade, navegação. Não vou dar zoom aqui porque eu tô com uma mão só, galera, eu vou me embananar. Mas enfim, o painel é todo configurável, como falei pra vocês. E a multimídia também, ela é toda interativa, ó. A interface é bem bacana, é bem intuitiva, né? Ela é toda touch, obviamente. Os dois displays são unificados, é uma tela só curvada, né? E, cara, eu gosto dessa multimídia. Eu acho que ela é simples de mexer, apesar de ter muitas funções. Ou quando você vem para esse menu aqui das aplicações, esse menu ele é meio confuso, mas conforme você vai usando o carro, você vai se adaptando. Então, tipo assim, tem muitas abas, muitas funções, parece uma tela de um tabletzão de Android, mas conforme você vai usando, você vai decorando a ordem do que tem e vai se acostumando, né? O legal desse carro também, as outras BMW normais são divididas em 3 modos de condução, né? Sport, Comfort, Sport Plus e EcoPro, 4 modos. Esse carro aqui, as M legítimas, galera, M2, M3, enfim, as M legítimas, os modos de condução, eles são organizados de uma maneira diferente. Então, como assim? Os modos de condução principais ficam aqui no volante, que no caso é o botão M1 e o M2, certo? E a gente consegue configurar o carro inteiro em cada modo desse, ou seja, são 2 modos que são personalizáveis. Então, quer ver, ó, deixa eu acessar aqui, ó, configurações de condução, setup, ó, M1, por exemplo. No M1 eu coloquei o motor no Sport, o câmbio no D1, que no caso é o modo mais confortável. Tem 6 modos o câmbio, tem os modos D, os modos S, enfim, os modos manuais. Controle de tração, frenagem, direção, né? Direção mais leve, frenagem mais sutil. Então o M1, o que eu fiz? Eu fiz o modo pro dia a dia, que no caso é o que eu tô usando aqui agora, certo? Ainda tem aqui embaixo umas outras funções, ó, Start Stop e o M-Sound, que no caso é o escape esportivo. Então eu criei o modo M1 pro dia a dia. Então eu ligo o carro, põe no M1 e é o jeito que eu tô rodando aqui agora, que o motor fica no Sport, ou seja, não fica dando tranco, esgoelando muito, mas ele já tem uma resposta melhor, porque quando você tira o motor do Sport, ele vai para eficiência, e no eficiência ele tem um delay, então tipo, você pisa, o carro fica mais letárgico, apesar de ser um delay bem sutil, mas quando a gente acostuma, a gente repara. E o M2 é o modo de escaralhamento, ou seja, é o modo tudo que dá. Tanto é que você não consegue só clicar e ativar, você tem que clicar 2 vezes, ó. Você clica uma vez, aí ele aparece lá, ó, confirmar, aí você tem que clicar para confirmar, tá vendo? Aí sim ele autoriza você a ativar o modo. Por quê? Porque no M2, ó, eu já coloquei o câmbio manual, já coloquei o controle de tração desligado, e é o modo que o carro tem que o carro merece, né, ser usado. Mas cara, no dia a dia obviamente enche o saco no trânsito, então ficar alternando entre os 2 modos é o ideal. Por exemplo aqui, ó, que tá trânsito, cara, então eu pôr no M2 para ficar trocando marcha, controle desligado não faz muito sentido, entendeu? Como eu tava falando, cara, o acabamento do carro eu gostei bastante, o desenho dos bancos, os bancos são concha, costuras muito bem elaboradas, enfim, tem um tetinho solar para quem gosta. Então o carro é um tesão. Vou colocar no M2 aqui agora, dar uma aceleradinha. Achei que era um buraco aqui, mas é só terra, galera.
muita gente fala que as antigas são melhores do que as novas. É muito gosto pessoal, tá? Muito gosto pessoal. Realmente, o que acontece? As novas BMW M, cara, são um pouquinho mais anestesiadas, tá? Em relação às antigas, mas não quer dizer que o carro deixou de ser divertido. Muito pelo contrário. Cara, a maioria das pessoas que fala isso, que as F são mais divertidas que a G, são os pilotos de teclado, cara, que nunca tocou um carro desse de verdade. E quem já tocou um carro desse de verdade sabe que uma F, uma geração antiga, não é um carro simples de tocar. É um carro que é mais imprevisível. Então esse carro aqui, apesar de ser mais, entre aspas, capado, porque não é um carro capado, mas apesar de ser mais capado do que os anteriores, ainda é divertido pra cacete, é perigoso. E é legal porque pra quem não tem muita experiência, o risco é menor, entendeu? Então ela é um carro mais previsível. Você consegue pôr ela de lado, mas tirar rapidinho. Inclusive mais tarde, como eu tô com uma mão só agora, não tem como, né, galera? Mas mais tarde, quando a dona Onça for dar um rolê comigo, eu vou botar ela pra filmar. Vou dar uma jogadinha de lado pra vocês verem. Mas enfim, cara, é um carro que ficou mais previsível, né? Os números melhoraram, 0 a 100, etc. E o carro ficou mais previsível. Então, assim, eu gostei bastante. O design é engraçado, né? Porque sempre que a BMW lança os carros, geralmente a gente tem uma aversão, né? A primeira sensação é tipo assim, velho, que merda que eles estão fazendo. Mas depois, com o passar do tempo, você vai acostumando. Foi justamente o que aconteceu com esse carro. Quando esse carro lançou, eu falei, cara, o carro parece o carro do Minecraft, né, velho? O carro ficou quadrado, ficou esquisito, recortado. E hoje em dia, eu acho bonita demais, né? Então, com vários carros da BMW isso já aconteceu. Com a M3 também a mesma coisa, né? A grasão de Castor, achava estranho, hoje em dia acho bonito. Então, assim, é costume, né, cara? E, enfim, galera, tô indo agora pra academia, vou dar uma treinada. Depois do treino eu vou pra Nápoles, pegar a estrada e eu vou passar as impressões pra vocês do carro na estrada, fechou? Então bora. Chegando aqui na academia, galera, vamos ver se tem algum carro interessante. Geralmente tem as máquinas, ó, X2 das novas, Cayenne. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Opa, ó. Falei, vou parar do lado, hein. Vai ficar a duplinha de M, ó, M3 e M2, e tem a G ainda. Rapaziada, a duplinha ficou bonita, hein? Na minha opinião, a configuração mais bonita de M3, Islow of Man Green. E agora bora lá lançar um treinão. Ó, galera, na academia, o cara que me incentivou a entrar no YouTube, hein? Não é não, Gomesco? Tô gravando, inclusive. Ó, vocês estão aqui, curte, comenta, compartilha, dá trabalho. Vambora, dá trabalho, velho. Pra você ver, ó, domingão tamo aqui gravando, vambora. Rapaziada, academia, você chega aqui, ó, bate a pulseirinha aqui, faz o login, ó. Olha a foto, cara. Clique em iniciar. Ele já ajusta o banco do jeito que tem que ficar. Ó, o negócio já chega aqui pra trás se puxar. E marcha. Galera, treinão finalizado, ó. Pegar uma bananinha aqui, pegar esse aqui mesmo, ó. Bananinha, ó. Academia tem open de banana. Então é isso, galera. Treininho finalizado. Agora vamos pegar a estrada, partir pra Anápolis. Na hora que estiver na estrada, vou mostrar pra vocês o desempenho do carro. Vambora. Galera, e a cor, igual eu falei no começo do vídeo, né, cara, é muito chamativa. Então, pro cara que não quer chamar atenção, absolutamente pode comprar uma M2 dessa cor. Essa aqui, a vermelha, realmente chama muita atenção. Se comprar uma preta, se comprar uma cinza Skyscraper, né, que é puxado para um prata, é mais discreto. Mas a cor realmente chama muita atenção. Ó. Você passa, o pessoal olha mesmo. Todo mundo. Mas é linda. No sol ainda fica mais bonita ainda. Então, galera, já estamos na estrada e ó, aqui já tem uma impressão para passar para vocês, tá? Do carro na estrada, um negócio que me enche demais o saco, tanto na estrada quanto na cidade, que é o que? Esse carro tem um sistema de permanente de faixa, e aí toda vez que você liga o carro, ó, o aviso de saída de faixa, ele fica ligado, ó. Então você tem que vir aqui, abrir o menu, ir lá e desativar. Ele não fica desativado de forma permanente. E é chato, cara, porque até dentro da cidade, ó,
qualquer faixa que ele lê, que você chega um pouco perto da faixa, ele fica puxando o volante, né? Eu particularmente não gosto, eu acho chato demais, cara, acho invasivo até, né? Você tá dirigindo e o carro fica puxando o volante. Enfim, é um negócio que me incomoda nesse carro. Com um coding, eu acredito que dê pra fazer a remoção permanente, né? Fazer a programação. Mas, cara, é chato. É chato. Vou fechar o teto aqui. Esse negócio é chato. Acabei de desativar, ó. Aí ele fica desativado tranquilo. Mas aí você desligou o carro, ligou de novo, ele vem ativado. Cara, vamos lá. Eu tô no modo M1, que eu mostrei pra vocês, que no caso é a configuração do motor no Sport, né? E o amortecedor no Comfort, volante no Comfort, freio no Comfort. O que significa isso tudo no Comfort? Significa o amortecedor vai estar mais macio, o volante vai estar mais macio, mais leve, e o freio também vai estar mais sutil, né? Quando você põe tudo no Sport, que no caso é esse modo aqui M2, Sport ou Sport Plus, aí o carro fica um pouquinho mais duro, mais seco, direção fica um pouco mais direta, e o freio também fica um pouquinho mais arisco. Então, na estrada, a princípio eu vou usar esse modo M1, né, que é um modo que o motor vai ter uma resposta legal e o restante do carro vai estar confortável e macio. É óbvio que quando tiver um pedágiozinho, eu vou colocar no M2, desligar o controle e testar aquele launch maroto para vocês verem. Mas, cara, impressões do carro na estrada, né, no uso. É um carro usável, tá? É um carro usável, se tratando aí, considerando de que é um carro esportivo de quase 500 cavalos, feito realmente para alta performance, feito realmente para andar no uso severo. É um carro que, sim, é possível você usar para viajar pro dia a dia, tá? Obviamente a M2, por ser coupé, por ser duas portas, tem um espaço reduzido, então assim, para duas pessoas vai tranquilo, para mais de duas pessoas aí já não é confortável, obviamente, né, cara? O espaço lá atrás assim, não cabe, não adianta que não cabe, não foi feito para isso. O carro não foi feito para isso. Então ali é para quebrar um galho. Tem que levar uma criança, tem que levar uma pessoa de um trajeto curto, beleza, aí vai. Mas agora para você botar na estrada é uma bosta. Se bem que eu já viajei para São Paulo no banco de trás de uma M2 Competition das antigas, 2020, viu? Não foi péssimo não, fui dormir também a viagem inteira, então acabou que foi de boa. Óbvio que não é a situação mais confortável, né? Fica meio claustrofóbico, mas até que vai. Mas enfim, como eu falei, não foi feito pra isso. Então, tipo assim, se precisa usar, dá pra usar. Não é igual a 911. 911 literalmente não dá. A 911 não tem como e ninguém atrás. Tipo, é horripilante, né? Tanto pela altura do teto, que é muito mais baixo, e também a distância entre o banco traseiro e o banco dianteiro, cara. Tipo assim, literalmente não cabe. Pra caber uma pessoa, um adulto lá, o banco dianteiro tem que estar colado aqui na frente. E lá atrás o cara vai todo atrofiado. Agora aqui, se eu chegar um pouquinho pra frente, já dá pra sentar alguém lá atrás. Mas com o tempo vai cansando, vai enchendo o saco. Rapaziada, tem um tempinho já que eu tô esperando liberar um espaço pra dar uma esticadinha e mostrar pra vocês, mas tá difícil. O trânsito aqui tá intenso, mas ó, cara, pra vocês terem noção, ó. Velocidade aqui, lembrando que é editada por IA, tá? Eu editei por IA a velocidade, mas cara, absolutamente na mão o carro, ó. Ó, na mão, tipo assim, muito louco, velocidade cruzeiro, porque se você pega essa velocidade editada por IA em outro carro, cara, parece que o mundo tá acabando. Mas literalmente aqui, com essa velocidade de IA 180, parece que você tá a 120. Então é muito louco a percepção, né, de velocidade. E aí você entende a diferença da construção do carro, entendeu? Você entende o quê? Que é um carro que foi feito para isso. Então você põe 200 num carro desse, é igual você tá 100, 100 e poucos num carro normal. Por quê? Porque o carro foi feito para isso. Então a largura do pneu, o ajuste da suspensão, enfim, toda a dinâmica do carro, né? O chassi, o equilíbrio do carro, a distribuição de peso, toda a dinâmica do carro, ela foi feita para isso. Para o carro andar em alta velocidade, para o carro fazer curva em alta velocidade. Então, cara, é muito louco. Você põe 200 no carro e parece que você tá a 100 e poucos no carro normal, né? Então, igual eu falei, cara, eu tô tentando dar uma esticada aqui pra mostrar pra vocês. Tá difícil, muito trânsito, muito carro na frente. Mas enfim, é isso. Tô chegando no pedágio daqui a pouco. Do pedágio eu vou fazer um launchzinho, dar uma esticada melhor. Certinho? Obrigado. Ó, galera, pondo o M2 aqui. Vamos desligar o controle de tração. Ô, caralho, errei aqui. Aí, ó. Pera.
DC off. Primeirinha. Galera, no armei o layout eu preferi fazer uma brincadeirinha diferente. Pronto, ó. Já não vou passar o vídeo sem mostrar o que o carro é capaz pra vocês. Galera, olha o tanto que, como eu tava falando agora há pouco, que o carro foi feito pra isso, né? Ah, tá moendo o carro. Não tô. Isso aqui não é moer o carro. Isso aqui tá bem longe de moer o carro, pra falar a verdade. Isso aqui é só um pouco do que esse carro foi feito pra fazer. Por que eu falo que ela foi feita pra fazer isso? Presta atenção, ó. Esse carro tem um recurso chamado M-Drift Analyzer, pra vocês terem ideia, ó. Então quando você desliga o controle de tração, ó, você clica em Drift Analyzer, ó, e ó, pra vocês verem, galera, ele analisa a distância que você percorreu, a duração do drift, o ângulo do drift, tá? Então, por exemplo, você faz uma curva de lado, que nem foi feito aqui, ó, você fez uma curva de lado, ó, aí tá lá, ó, 5 segundos, 37,3 ângulos, graus, né? 37,3 graus e 62 metros percorridos, né? E além disso, ele tem o M-Traction Control. O que significa isso? Que você pode controlar de 0 a 10 o quão livre vai estar o controle desligado. Então, mesmo com o controle desligado, você ainda tem como se diz, um controle dentro do descontrole, né? Então você consegue dosar o quanto esse controle vai estar realmente desligado, né? É de 0 a 10. Então, cara, isso é muito foda. Por quê? Porque, igual eu tava falando, na ZF você não tinha essas funções e o carro realmente era muito solto, mais arisco. Então a ZF, cara, que são as gerações anteriores, a geração anterior, na verdade, é uma geração que não admitia muita margem de erro, entendeu? Então, se o cara tem um toque, realmente ele vai ter mais prazer de dirigir a F, porque ela realmente é mais solta, ela é mais arisca. Mas para o cara que não tem o toque, que está querendo aprender, que está querendo entrar em contato e se entrosar com tração traseira, com um M legítimo, as novas têm essa vantagem. Porque, por exemplo, cara, o cara pode desligar o controle, mas o controle não fica totalmente solto. Ele tem a função de dosar de 0 a 10, né? O quanto o controle vai soltar. Então isso é animal, cara. Isso é animal. O controle ele fica desligado, ou seja, não tem intervenção. Porque tem diferença de você deixar ele no ligado ou no MDM, que é o moderado, que se o carro sair muito, ele intervém. No controle desligado, ele não intervém. Mas, de acordo com esses níveis, né, ele permite um certo grau de derrapagem. Então, cara, é muito bom para quem quer pegar a noção de uma tocada esportiva, né, e arisca, é muito bom. Chegando aqui agora em Anápolis, ó. Bem-vindo a Anápolis. E, cara, não tenho o que falar desse carro na estrada, tá? E como falei pra vocês, essa aqui não é a minha primeira, eu já tive uma vermelha. A vermelha que eu tive, cara, eu cheguei a viajar pra Brasília nela e foi, cara, um tesão. Foi muito rápida a viagem e, cara, muito gostoso o carro na estrada. E essa aqui, como vocês podem ver, cara, é uma viagem muito gostosa de fazer, sabe? Esse carro na estrada é realmente muito gostoso, muito tranquilo de usar. Não é um carro que é seco, não é um carro que é aquele negócio desconfortável, insuportável, cara, de forma alguma, entendeu? Ainda mais no M1 que tá, suspensão no Comfort, então o carro realmente, ele é gostoso, ele é firme, né? Ele é um carro firme de direção direta, mas ele é um carro gostoso de ser usado. Tamo aí em Anápolis, rapaziada, cartão postal de Anápolis, ó, Parque Ipiranga. Ó, tá bonito o parque, hein? Pintaram o chão de azul, ó. Dá um rolezinho aqui, chegar na casa dos meus pais pra almoçar. Vambora. E já em Anápolis, cheguei agora. Vamos ali almoçar. Galera, almocinho em casa de mãe, te digo, não tem preço, né, cara? Não tem preço. Olha o que eu tava falando da cor. Nossa, essa cor é um tapa na cara, velho. Olha isso, bizarro de bonito, velho. Nó. Vambora. Rapaziada, agora já são 7 da noite. Eu ia dar um rolê no carro de tarde, tomar um sorvete, mas acabou que tirei um cochilo ali, maior do que o planejado. Mas vamos lá, tá bem bagunçado aqui o porta-mala, ó. Vou colocar as coisas aqui. Prontinho. E lá vamos nós de novo. A parte que eu gosto, que eu falei pra vocês, ó, da visualização, ó. Aí. Cara, toda vez que você entra no carro, esse carrinho girando aqui é massa demais. Ainda mais na configuração, né? Na partida aqui, já abri a válvula.
Senti aquele ronquinho, mesmo que de leve, mas é um ronquinho de vocês Canex BM, né, rapaziada? Esperar esfriar e marcha. Aí sobre rampa, galera, que é a mesma coisa, ó. Prédio dos meus pais em Anápolis, a rampa é bem íngreme. Só você vir de ladinho, ó, devagarinho, que não tem erro, cara. Não pega. É sossegado. Cheguei aqui na igreja, galera, pro culto aqui em Anápolis. Depois daqui, vamos voltar pra Goiânia. E o rolê do domingão já tá acabando, hein? Acabei de buscar, ó, yakisoba, galera. Yakisoba aqui de Anápolis é top, velho. Nunca consegui achar um em Goiânia igual desse aqui, ó. Daquele lugar ali, ó, chama Tenda do Yakisoba. E aí eu busquei aqui um yakisoba. Tô levando pra Goiânia. Agora vou ter que dar uma abastecidinha. A autonomia tá com 54 km, senão não chego lá, galera. Inclusive, não sei se vou achar pódio em Anápolis na hora dessa. Às vezes eu coloco uma comunzinha aqui, chega lá o completo de pódio. Mas não tem problema usar comum de vez em quando não, né? Até porque literalmente 100% das vezes que eu abasteço o carro é pódio. Então só um golinho de comum não vai ter problema não. Aí, ó. Cara, esse yakisoba é bom, velho. Deixa eu apagar essa luz aqui. Bom que o posto é aqui do lado, ó. Eu vou dar uma tanqueada e meter marcha. Tanqueada não, né? Pôr só um golinho, que eu acho que vai ter que ser comum. Aí, ó. A hora que tem carro perto na frente parado, ela apita. Só que ela não para sozinha. Não tem essa intervenção. Eu gosto disso. Dá uma abastecida aqui. Beleza? Põe pra mim incêndio comum, por favor. Aí, rapaziada, a cor de noite agora. Eu mostrei pra vocês só no subsolo, né? Agora mostrando uma iluminação melhor. Nossa, cara, essa cor. Aí. Ai. Galera, e outra coisa massa que esse carro tem, essa função aqui, ó. Você aperta um botãozinho no canto aqui, ó, e ativa ali, ó. O que é isso? É a luz alto, farol alto, adaptativo, ou seja, ele fica majoritariamente, a maioria do tempo, com o farol alto ligado, mas quando tem, por exemplo, agora um carro na frente, ele abaixa. Ou então quando tem um carro vindo no sentido contrário. Então vocês vão perceber, ó. Aí, tá vendo? Não tem ninguém do lado, ele jogou luz ali onde tá o material lateral, ó. Peraí que eu desativei. Ó, tá vendo? Jogou de novo, ó. Quando vê que tá vindo o carro contrário, então o carro aqui na lateral, ele vai cortando. Então ele faz o corte exato da luz pra não ir contra ninguém, entendeu? Cara, de noite é muito bom, ajuda muito. Aí, por exemplo, agora, ó. Tem carro ali na frente, ele já baixou, ó. É muito bom, cara. É muito útil. E outra coisa também que a maioria de vocês deve saber, mas pra quem não sabe, ó, ele tem iluminação interior configurável. Então, por exemplo, colocar aqui o coral, ó. Aí ele muda toda a iluminação interna, tá vendo, ó? A luz de cortesia lá nos pés, os acabamentos aí no painel, nas portas. Tem várias opções de cor. Eu deixo no azul, obviamente, pela configuração do carro, acho que combina, é bem legal, né? Pra quem gosta aí de interior, né? O interior, sem dúvidas, é o que atrai muitas pessoas, né? Então, o interior desse carro é bem bacana por conta disso. A iluminação é bem legal, os acabamentos. E mais cedo eu tinha mostrado pra vocês, ó, a faixinha M, tá vendo? Deixa eu ligar a luz, vocês viram. Falei que era um LED na porta, que era exclusivo desse carro, mas como era de dia, não dava pra ver. Então agora, como anoiteceu, dá pra vocês verem que ele tem esse LED, cara, na porta. Então o acabamento do carro é muito massa. E melhorou muito em relação aos anteriores, né, que era o acabamento mais simplista. Dá uma retomadinha aqui, ó. Passou o radarzinho de 80. Dá uma leve pisada. É, senhores, e já de volta pra Goiânia. Chegando aqui em casa. Galera, então foi isso, ó. Passei o dia no carro. Espero que vocês tenham curtido um pouco dessa experiência. Espero que eu tenha
conseguido passar realmente as principais impressões, passar realmente um pouco de como que é usar um carro desse nos bastidores, né? Mesclando aí o uso, ó. Usei na cidade, peguei estrada, enfim. E tá aí, cheguei em casa agora. E lembrando, galera, comenta aí o que vocês querem ver nos vídeos, se vocês estão gostando, se vocês gostaram do formato, se tem alguma sugestão. Senta o dedo no like e não esquece de se inscrever e mandar esse vídeo para um amigo que gosta de carro, fechou? Valeu demais, tamo junto, bora pro próximo.